Daí, pessoal, mais uma resolução. A malha quadriculada é um importante instrumento no estudo das áreas e perímetros de figuras planas. A área S foi desenhada na malha quadriculada abaixo, na qual cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Se a figura T é uma ampliação de S na razão de 2 para 3, então a área de T em centímetros quadrados é igual a... Bom, primeiro que esta razão aqui, ó, esta espécie de escala que eu tenho aqui, ó, na razão de 2 para 3, ela é no formato linear. Isso aqui é uma relação, é uma comparação entre valores lineares, valores então de comprimento. Então isso aqui não vale direto para a razão entre as áreas. Bom, então vou pensar assim, ó. Eu vou estabelecer aqui que a razão é de 2 para 3. A razão ela é de 2 para 3. Então vou colocar assim, ó, 2 sobre 3. E diz que T é uma ampliação de S. Então significa que T é maior que S. Então, se eu estabeleço aqui uma proporção, eu vou colocar o T embaixo, correspondendo ao 3, e o S em cima, correspondendo ao 2. O que interessa para mim é a área T. Então, eu vou descobrir qual é a relação, ou qual é a equivalência de T em relação a S. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2T, bem devagar, eu vou cruzar 2T é igual a 3S. Ou seja, cada 2 pedacinhos de T corresponde a 3 pedacinhos de S. Então, dá para dizer que T é igual a 3S. Isso aqui é um S, tá? Não vai confundir com 5, não é 35, é 3S sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5, eu ainda posso emendar isso assim, ó, que T equivale a 1,5 S. Não esquece que isso é em medida linear. Como assim, Sor? Se o S medir 10 centímetros, significa que o T medirá 10 vezes 1,5, T medirá 15 centímetros, porque ele é ampliado 1 vez e meia, né? Ele é 3 meios. Então, ele é ampliado 1 vez e meia. Ok. Feito isso, descoberto aqui a relação de T, que é 1,5, em relação a S, 1,5 vezes S, eu vou calcular esta área da seguinte maneira. Eu vou primeiro fechar aqui, ó. Vou fechar essa figura. Opa, muito espesso. E vou usar outra cor. Vou fechar essa... Ainda ficou espesso. Vou tirar isso aqui. Acho que agora vai ficar bom. Ficou melhor, ó. Eu vou fechar a figura aqui. E vou fechar essa figura aqui. Ok? E aí, então, eu vou calcular todo esse quadrilátero. Aqui vai dar, acho que um quadrado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um quadrado que tem lado 6 aí, né? Ok. E aí, depois eu diminuo esses dois trapézios aqui, ó. Aí eu tenho a área S. Ok? Mas só que quando eu estiver fazendo o cálculo desta área aqui, como eu quero o cálculo da área T, que é a maior, eu vou pegando cada dimensão e vou multiplicando por 1,5. É uma forma de ganhar um tempo. Eu vou te explicar então como vai funcionar. Eu vou calcular a área do quadrado todo. Então, vou pensar assim, ó, a área... Opa, aqui... A área... Deixa eu trocar de lápis. A área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, o lado do quadrado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Então, vou botar assim, ó, área do quadrado. O lado do quadrado
ele é ele é igual a 6 centímetros. Lembra que, como eu quero calcular a área de t, então eu vou multiplicar esse 6 por 1,5. Que aí eu já vou ter o lado do quadrado em t. Isso aqui é o lado do quadrado S. Eu quero em t. Então, 6 vezes 1,5. Então, esse lado vai dar 6 vezes 1,5 dá 9. Então, a área do quadrado t, já ampliado, portanto, é 9 vezes 9, 81. 81 centímetros quadrados. Então, é a área do quadrado todo, mas já ampliado como quadrado t. Beleza. Então, isso aqui eu vou botar assim, ó, t. Agora, eu vou calcular a área de um trapézio aqui. Ó. Aí, lembra que a área de trapézio é base maior mais base menor vezes a altura do trapézio divididos por 2. Então, vou fazer até nesse lugar aqui, ó, área do trapézio igual base maior. A base maior é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esquece que eu tenho que multiplicar por 1,5 todas as dimensões para levar para o quadrado ampliado. Então, essa base maior aqui é 6. Então, vou colocando aqui, ó. A base maior, ela é 6. Mas aí, lembra? Multiplica por 1,5 para fazer a base maior já na figura t ampliada. Então, aqui vai me dar 9. Então, a base maior, na realidade, em t é 9. Mas a base menor, olha aqui, ó, base menor é 2. Mas não esquece que eu tenho que multiplicar por 1,5, por quê? Porque eu estou ampliando a figura para t, multiplica por 1,5. Então, isso vai me dar 3. Vezes a altura, olha só, a altura está aqui, ó. 2 unidades também. Então, a mesma ideia, né? A altura é igual a 2, mas eu tenho que multiplicar por 1,5 porque a figura amplia 1 vezes e meia. Que vai dar 3 também. Então, aqui é 3. E aí, divide por 2. A área do trapézio, 9 mais 3, bem devagar aqui, ó. 12 vezes 3, divide por 2. 12 por 2, 6. 6 vezes 3, 18. E aí, aqui eu tenho, então, a área 18 centímetros quadrados. Isso é a área de um trapézio, mas lembra que são 2 trapézios. Então, isso aqui, ó, em t me deu 18, aqui me deu 18. Então, eu tenho 2 trapézios, já vou multiplicar aqui, ó, por 2. Isso vai resultar 36 centímetros quadrados. Então, a área da figura T, por assim, ó, a área da figura T vai ser igual a 81, que era o quadrado todo em T, menos 36, que são os 2 trapézios também feitos em T, que já são, peguei as medidas ampliadas para T. E aí isso resulta 81 menos 36, fazer aqui, ó. 81 menos 36, 11 dá 5, aqui cedeu 7, menos 3, 4. Isso resulta 45 centímetros quadrados. Alternativa A. Então, isso aí é um modelo resolutivo. Eu preparei para essa figura 3 resoluções, tá? Para dar um aproveitamento didático interessante, para tornar essa resolução com uma musculatura mais consistente, né? Um aproveitamento didático aí mais interessante para o teu estudo. Então, vou fazer aqui uma nova resolução. Essa resolução já está bem bacana, né? Usando a escala aí, eu vou usar agora um outro raciocínio. Está aqui de novo a questão. Eu vou pensar assim, ó. Eu vou contar quantos quadrados inteiros eu tenho nessa figura S, tá? Agora, eu vou considerar S, eu não vou ampliar para T, eu vou considerar na figura S mesmo.
Então, os quadradinhos inteiros, aqui, por exemplo, eu tenho um quadradinho inteiro, aqui eu tenho outro quadrado inteiro, aqui eu tenho inteiro, aqui eu só tenho meio. Então, eu vou pensar só nos quadrados inteiros. Vou marcar assim, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16, vou fazer mais para cá, eu tenho 16 quadrados inteiros. Lembra que a escala é de 3 para 2. Lembra que S, aliás, que T é igual a 1,5 S. Isso num formato linear. Num formato de área fica assim, ó, T é igual a 1,5 S vezes 1,5 de novo. É como se fosse T igual 1,5 vezes 1,5 vezes o S. Tá? É como se fosse aqui 1,5 ao quadrado. Por quê? Porque a medida área eu considero duas dimensões, então essa ampliação de 1,5 se dá em duas dimensões. Ok? Então essa é a ideia, 1,5 vezes 1,5. Então esse 16 eu vou multiplicar por 1,5 e vou multiplicar novamente por 1,5. 16 vezes 1,5, 16 vezes 1 dá 16, metade de 16 é 8, então isso aqui vai resultar 24. Aí esse 24 eu preciso multiplicar pelo outro 1,5. E aí 24 vezes 1,5, 24 vezes 1 dá 24, metade de 24 é 12, 24 vezes 1,5 dá 24 mais 12, 36. Então, isso aqui é o 36, ó, relativo já na figura S, porque eu multipliquei aqui, ó, vezes e vezes, então já fiz ampliação da área, mas isso só dos quadrados inteiros. Lembra que eu deixei de contar os meios quadrados. Então, vou contar os meios quadrados aqui, ó. Aqui tem meio quadrado, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Aqui também, mais meio e aqui mais meio. Eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Eu consegui 8 meios quadrados. Pô, 8 meios quadrados é o mesmo que 4 quadrados inteiros, né? Eu tenho 8 metades, então eu tenho aí 4 quadrados. Vezes 1,5 e vezes 1,5. 4 vezes 1,5 dá 6. Aí eu tenho que multiplicar por 1,5 de novo, porque é a área. E aí 6 vezes 1,5 vai dar 6, metade de 6 é 3, 6 mais 3, 9. Aqui vai me dar mais 9. Isso relativo aos meios quadrados, já em S, né? Já ampliado, porque eu multipliquei por 1,5. E agora eu vou somar. Olha só que legal. 36 mais 9, adivinha? Resulta também 45, a alternativa A. Ok? Então, isso aí é a segunda resolução. Nota que a resolução já ficou diminuída, né? Usando aí esse formato. E eu vou te mostrar uma outra resolução, que é um teorema que não é muito conhecido, chama Teorema de Pick, que ele é muito bem aplicado para polígonos que estão posicionados em malhas quadriculadas. Né? Quando eu tenho um polígono desenhado a partir de uma malha quadriculada, eu consigo aí utilizar essa fórmula ou esse teorema de forma bem interessante. Então, vou fazer uma terceira resolução para essa questão aí. Bom, então eu vou usar aqui a fórmula de Pick, ou teorema de Pick. Deixa eu colocar aqui, ó. O que o teorema de Pick diz? De forma informal, diz assim, ó, que a área de um polígono organizado ou disposto numa malha quadriculada, a área desse polígono é igual ao número de pontos que estão na borda, pontos que coincidem com as interseções dessa malha. Já vamos ver isso na figura, tá? Então, são
os pontos de cruzamento da malha que ficam sobre a borda do polígono, isso dividido por 2. Então, borda divide por 2. Aí eu vou somar com os pontos de interseção da malha que estejam por dentro do polígono. Então, vou botar assim, ó, mais I e desconta 1. Esse 1 é fixo. Então, a área vai ficar igual. Pontos da borda. Então, eu vou, na borda, contar os cruzamentos da malha quadriculada que estejam sobre a borda do polígono. Então, vou pegar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, tenho 24 pontos na borda. É o B. Então, isso é 24 divide por 2, mais os pontos internos. Então, vou pegar nos internos agora, os cruzamentos que estejam por dentro do polígono. Olha aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo do S tem outro. 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui mais 9 menos 1. A área ficou 24 divide por 2 dá 12. 12 mais 9 menos 1. A área igual 12 mais 9, 21. 21 menos 1, 20. Então, a área é igual a 20 centímetros quadrados. Ah, Sor, mas não tem a resposta. Calma, isso aqui é a área de S, ó. Porque eu peguei a figura S, normal. Lembra que a figura T, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a área de T. Eu vou pegar a área de S e vou multiplicar por 1,5. E vou multiplicar por 1,5 de novo. Então, a área de T vai ficar, a área de S eu fiz que é 20. Multiplico por 1,5. E multiplico novamente por 1,5. 20 vezes 1,5, isso dá 20 mais metade de 20. 20 mais 10, 30. 30 vezes 1,5. Então, aqui é a área de T, a área de T. 30 vezes 1,5 vai dar 1 vezes o 30, que é o próprio 30, e mais a metade de 30. Metade de 30 é 15. Então, 30 vezes 1,5 vai dar 45. 45 centímetros quadrados. Olha só, de novo, eu encontro a letra A. Ok? Então, nesse vídeo, 3 resoluções para essa questão, para ficar um vídeo bem consistente, né? Para que tu tenha mais de uma alternativa aí no teu processo resolutivo. E eu espero que esse vídeo, então, contribua no teu estudo. Deixo meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.